Estamos voltando com Conexão Unifeso, o programa que leva a nossa instituição até você. No bloco anterior, conversamos com Alba Fernandes, coordenadora da Clínica de Fisioterapia do Unifeso. E agora vamos conversar com a psicóloga Daniela Quimos Dias, psicóloga do Centro Educacional Serra dos Órgãos, o CESO. Daniela, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Daniela, por que a escolha profissional representa um momento, muitas vezes, de aflição, um momento de tantas dúvidas para o jovem? Bom, é importante a gente pensar que a escolha profissional é um processo. Ninguém nasce sabendo o que vai fazer e ninguém acorda um dia e decide que vai seguir tal carreira, né? Isso é um processo. O jovem ele é influenciado pela família, então pelo capital cultural e financeiro da família, é uma escolha influenciada pelo colégio, pelos colegas e, obviamente, influenciado pelas habilidades e pelos interesses de cada um dos jovens, né? É importante a gente pensar que a escolha profissional ela tem 3 aspectos muito importantes. Primeiro, o reconhecimento da dúvida. Faz parte desse momento não saber exatamente o que se quer, ficar ansioso, pensar que tem uma série de possibilidades. Isso gera, sim, dúvida, mas a dúvida ela não é necessariamente ruim. A dúvida pode ser positiva quando ela impulsiona o jovem a ir buscar o que de fato o interessa, quais são suas possibilidades, seus interesses, seu talento, ou seja, o que ele faz bem com naturalidade. Um jovem, por exemplo, que sabe, que tem certeza absoluta do que ele quer, não necessariamente vai ser melhor sucedido do que um outro jovem que tem muitas dúvidas e que às vezes demorou um pouco mais ou está demorando um pouco mais para definir o que ele quer. Às vezes essa certeza é muito mais por talvez uma decisão infantil ainda, de um desejo que ele tinha, ou porque os pais fizeram tal faculdade, eles também vão fazer, enfim. Ou porque ele conhece alguém, de repente, que teve sucesso naquela área. Exatamente. E resolve fazer também. Isso não necessariamente representa um desejo dele. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Então, a dúvida faz parte desse processo e ela pode ser positiva no sentido de mover o jovem aí atrás. O segundo aspecto é o autoconhecimento, né? Não é possível fazer uma escolha acertada se você não se conhece. Não é possível você escolher uma profissão sem que você pense quais são as suas possibilidades, quais são os seus interesses, o que você gosta de fazer, o que você faz por horas, por exemplo, e fica bem e acha que é legal fazer, né? Então, o autoconhecimento ele é fundamental para que o jovem possa fazer uma escolha acertada. Terceiro lugar é a busca de informações. Então, reconhecimento da dúvida, autoconhecimento, e aí o jovem define 2 ou 3 profissões ou 4 que interessa, vá buscar informações. Onde é que esses cursos são oferecidos? Como é o mercado de trabalho nessa área? Está dentro das possibilidades desse jovem, né? Então, procurar profissionais que trabalhem nesse segmento. Tudo isso facilita a escolha profissional. Antes da gente passar para a próxima pergunta, né, que vou te perguntar sobre teste vocacional, que é um tema também que interessa muito as pessoas, eu queria que você contasse para a gente a respeito dessa questão, por exemplo, dessa escolha profissional, muitas vezes orientada por um fator de mercado ou por um fator de sucesso, né? Por exemplo, a pessoa escolhe aquela profissão porque é uma profissão que remunera muito bem, mas às vezes a pessoa não tem aquela aptidão ou não vai ser feliz fazendo aquilo. E tem aquelas outras profissões que às vezes não remuneram tão bem, mas são profissões que a pessoa adoraria, se encontraria fazendo isso. O que você aconselha nesse tipo de dúvida? Bom, quando você fala sucesso, eu fico pensando o que é sucesso. Eu acho que cada um, isso faz parte do autoconhecimento, é definir para si o que é ter sucesso, não é? Eu acho que é importante pensar que o mercado está sempre mudando. Então, antigamente a gente tinha poucas possibilidades, aí os homens faziam direito, medicina, as mulheres faziam pedagogia ou, sei lá, mais uns 2 ou 3 cursos e que hoje a gente tem uma gama de possibilidades. Então, o mercado está sempre mudando. E aí eu penso
que vale mais a pena você investir em algo que de fato tem a ver com você do que ter o mercado como referência. Lógico que isso não é errado, considerar todas as possibilidades é importante, mas eu acho que quando você busca fazer uma escolha baseada naquilo que te interessa, a sua chance de fazer bem é muito maior. E eu acho que esse é o caminho do sucesso, é você buscar algo que te interessa, que você goste, né? A gente hoje tem um pensamento de alguns setores, eu percebo, de buscar um trabalho que seja para a pessoa um propósito de vida, né? Então, fazer aquilo que se ama, já que você vai passar tanto tempo da sua vida exercendo aquela profissão, o que te representa? O que te faz feliz? O que te interessa? Então, eu acho que essa é uma preocupação que o jovem deve ter. São algumas perguntas também que servem como uma orientação, né? Para a pessoa fazer essa reflexão num momento tão ainda um momento inicial da vida, sim, né? Da vida madura, né? E com relação especificamente ao teste vocacional, né? Muita gente faz teste vocacional, tem muito teste vocacional pela internet, que você baixa um aplicativo no celular e você vê a profissão que você combina com você. Isso funciona? Ou é mais adequado a pessoa contratar um profissional da área, um psicólogo, um pedagogo, enfim? Como que é essa parte? Teste vocacional de internet, por si só, não é legal. É muito genérico e eu acho que não ajuda o jovem a escolher a profissão. Eu acho que é legal pensar em procurar um profissional que trabalhe com orientação profissional, que faça testes, quando o jovem percebe que está difícil sozinho fazer essa escolha. E aí vale a pena buscar um profissional que trabalhe com testes, que faz parte desse processo, não é só isso, tem entrevistas, às vezes dinâmicas de grupo, teste vocacional, então é um conjunto de atividades que esse profissional vai proporcionar a esse jovem que está em dúvida. Então, se ele acha que sozinho está difícil, acho que vale a pena buscar ajuda profissional. Porque aí, no caso, quando a gente fala de um teste, quer dizer, não é um teste, não, né? Não. São vários testes, sim, que a pessoa se submete para poder, sim, ter esse resultado. Sim, é um processo, né? E quando sai o resultado, sai uma gama de possibilidades, não é isso? Em várias áreas. Eu acho que... Ou o teste tipo é certeiro? Não, ele não define aquilo que o jovem vai fazer, mas ele aponta. Eu acho que é válido. E além do teste vocacional, como que o hábito de estudo ele pode contribuir para que o estudante alcance essa escolha da melhor forma? Eu acredito que estabelecer uma rotina de estudos é importante para o jovem em qualquer momento que ele esteja, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio, seja um aluno de graduação ou depois de formado, quando a gente também continua estudando, faz toda a diferença, né? Eu penso que a escola, ela prepara o jovem também para a vida, né? Então, a forma como a gente lida com a escola, com a demanda da escola e como a gente se organiza para isso, também é a forma como a gente vai lidar com todas as outras áreas da nossa vida. Então, quanto mais organizado a gente estiver, quanto mais focando nos nossos objetivos, melhor. No SESO esse ano, na primeira reunião de pais do ensino médio, nós conversamos sobre hábito de estudos não só com os alunos, mas com os pais. Porque é importante, primeiro porque a gente acredita na parceria da família com a escola, né? E que essa parceria ela não se extingue quando o jovem entra no ensino médio. Ao contrário, os jovens continuam precisando dos seus pais, agora com outras questões, com outras demandas. E quando a gente pensou em fazer essa orientação também para os pais, é porque quando esse jovem, esse estudante chega em casa, como é que ele se organiza para estudar? O que é, então, organizar uma rotina de estudos, né? Então, quando a gente orienta os pais, eles podem trabalhar a favor dos filhos. Então, por exemplo, a gente recomenda que o ambiente onde ele vai estudar seja um ambiente assim, livre de muitos distratores, então de barulho, de televisão ligada, de som ligado, de mensagem no celular. E eu acho que os pais podem ajudar nesse sentido. Então, não estudar deitado, estudar sentado à mesa,
né? E aí fazendo as atividades... Tem um horário também, se rígido? Eu acho, não é rígido. Isso, uma duração específica, isso também inclui? Sim, um horário rígido não, mas se você puder estudar todos os dias, mais ou menos no mesmo horário, eu acho que isso ajuda a incluir isso na sua rotina e tornar-se, então, um hábito, né? Então, a gente orienta, por exemplo, 1 hora de estudos, eu acho que é legal, né? Mas ninguém começa concentrado durante 1 hora. E os jovens falam um pouco isso. Daniela, eu não consigo ficar 1 hora lendo, não consigo ficar 1 hora estudando. Ok, começa com 20 minutos, né? E vai progredindo. É assim mesmo. Mas o interessante é que o jovem consiga fazer isso diariamente, consiga rever a matéria do dia, a partir disso faça os deveres, se organize para os trabalhos. Enfim, a gente orienta os alunos até sobre como é que o cérebro aprende. Então, quais são as melhores formas para você memorizar um determinado conteúdo, para que você possa evocá-lo futuramente numa situação de avaliação, como se apropriar do conteúdo e se aprofundar no conteúdo para que você, de fato, possa utilizá-lo a seu favor quando for preciso. E isso acaba que é um tipo de informação que a pessoa vai usar para o resto da vida, Sim. né? Porque, né, no colégio você tem uma visão genérica, né, do que será a sua vida profissional, dependendo da área. Então, se você seguir nas humanas, você vai ter um aprofundamento numa área, né, ou nas exatas, enfim. Mas esse tipo de aprendizado, né, na medida em que você sabe como é que funciona esse processo dentro né, na coisa do cérebro e toda essa metodologia é para a vida. Sim. Hoje as pessoas estão fazendo concurso público, acho que como nunca antes. Você ter uma metodologia para estudar e para rever esse conteúdo de tempos em tempos, para que você consiga então evocar isso numa hora de prova, que é o desejo, né, de qualquer pessoa que está fazendo concurso público, seja um vestibular, seja um concurso público, é esse o objetivo. Mas então, além da parte desse treinamento, né, desse conhecimento que vocês passam para o estudante, que ajuda ele a ter mais confiança, como que o estudante do SESO tem acesso, né, a formação, não a uma formação, né, mas a futuras possibilidades de formação através desse contato com a universidade? Bem, é importante lembrar que o SESO é o colégio do Unifeso, né? Então a gente está inserido num centro universitário e a gente faz, além do espaço físico que a gente pode utilizar, então laboratórios, multimídia, biblioteca, outros campos que não o campus sede, isso faz muita diferença porque os alunos também estão inseridos num ambiente acadêmico. Então, além de usar o espaço físico, tem a convivência com os alunos da graduação. Por exemplo, se o aluno do curso de odontologia precisa fazer uma atividade prática exigida pelo curso, precisa fazer uma aula diferente, os alunos do SESO são os primeiros a receberem esses estudantes da graduação. E isso faz uma interação interessante. Então, quem já tem, por exemplo, vontade de fazer a faculdade de odontologia ou da área de saúde, tem uma atenção diferente na hora dessa atividade. O prédio do ensino médio está inserido no campus sede. Então, além deles utilizarem esse espaço, desse convívio, eles já têm um pensamento diferente no sentido de que eles estão compartilhando um espaço universitário. Então, como é que é a minha conduta? Já estão próximos da faculdade. Exatamente. Já tem que ter um comportamento adequado a esse espaço que eles estão dividindo. Além disso, o centro universitário tem um projeto que se chama Unifeso Abre Portas, que se propõe a mostrar para os estudantes, de uma forma geral, os cursos oferecidos pela instituição, e eles fazem isso de uma parte mais prática, menos teórica, então com vivências acadêmicas, o que é muito interessante, e os nossos alunos também participam. A gente também participa, por exemplo, de feiras profissionais, promove a ida de profissionais ao SESO para que eles possam palestrar sobre as suas áreas de atuação. Isso, os alunos podem fazer perguntas, então é bem dinâmico, é bem interessante. Além disso, a gente também, o setor de psicologia, promove esses encontros para que a gente possa conversar então sobre indecisão, sobre escolha profissional, sobre autoconhecimento.
além das informações profissionais. Daniela, eu quero te agradecer muito pela participação no nosso programa, né, e também por trazer essas informações, né, porque muitos estudantes, agora a gente está se aproximando aí do segundo, já estamos entrando no segundo semestre, caminhando para o final do ano, e muita gente deve estar passando por esse momento, né, essa tensão da escolha profissional, que é uma decisão complicada, né, numa fase ainda precoce da vida. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. E para você que nos assistiu até agora, também o nosso muito obrigada. Lembrando que todo o conteúdo do Conexão Unifeso você assiste também no nosso canal no YouTube. Até semana que vem.